Então vamos conhecer quem é Ana Kelly, né? Ana Kelly, eu sou natural de Araguaína, sou filho do senhor Idelbrano Delfino e Marlene Rodrigues, se conheceram aqui na cidade de Araguaína. E aqui eu fui criada, né? Nessa cidade eu constituí família, sou casada com Elcio Lagares há mais de 17 anos. Sou mãe de 2 filhas, nós temos 2 filhas, a Ana Júlia e a Ana Caroline. Sou cristã, congrego na igreja cristã evangélica, né, do pastor Tony Peterson. Gosto de praticar vôlei, nós temos uma turma animada, né, nós até autotitulamos o nome do nosso grupo de vôlei terapia, porque na verdade a maioria não sabe jogar muito não, mas a gente se diverte muito. E também me formei aqui também em Araguaína, pelo ITEPAC, e tenho já 20 anos de formação, sou cirurgiã dentista, né? Muitas propagandas na televisão e a propaganda ela faz milagre, né? Faz. Ela faz milagre, o creme dental ele faz milagre. E tem gente que fala assim, tem que escovar o dente 3 vezes ao dia, tem que passar fio dental, aí essa é uma propaganda, não é para usar fio dental, porque fio dental sangra. E daí por diante. Tem os mitos, né? Sim, sim. E para que melhor a pessoa para falar desse assunto de que uma cirurgiã dentista que já está há 20 anos no ramo. A nossa saúde ela começa pela boca, né? E conforme a vida vai passando, cada etapa da nossa vida vai determinar um cuidado específico. Antigamente as pessoas procuravam mais o cirurgião dentista só quando sentia dor, né? E na maioria das vezes era para extrair o dente, né? Que era para arrancar. Já chegava já falando assim, não, vamos aqui, doutor, extrai meu dente, arranca meu dente e pronto, já e resolveu. Pensou. Colocava uma prótese. Mas a odontologia preventiva, ela inicia bem antes da fase escolar. Uma coisa que as pessoas não sabem é que às vezes pensa que só tem que levar a criança ao dentista quando começa a nascer os dentinhos, né? Isso não é verdade. Olha. A odontologia preventiva, ela inicia os primeiros dias de vida do bebê, as 12 primeiras horas, 24 primeiras horas. Como? Nós temos um teste que é chamado de teste da linguinha. Algumas crianças, quando elas nascem, por exemplo, elas nascem com um tecido que fica abaixo da língua, que nós chamamos de freio lingual, né? É uma membranazinha. Às vezes ela nasce curta e ela impede os movimentos da língua. E depois vem aquela outra fase, que é a fase da adolescência, que a gente até fica conversando e falando assim, que é a fase do patinho feio, que é aquela fase ali da troca dos dentes, né? Da pré-adolescência para adolescência, a criança começa a trocar os dentinhos de leite. É o dente de leite. Isso, começa a trocar Mas os dentinhos. Mas é na pré-adolescência? Começa ali por volta ali as crianças começam a trocar a partir dos 7 anos de idade. Dos 7 Hoje em anos. dia as crianças estão tão precoces que a gente pega crianças com 6 anos, já está começando a troca dos dentes. Só que aí na fase da adolescência ainda está finalizando essa troca dos dentes. Aí começa a aparecer as más oclusões, que é quando o dentinho vai ficando torto, né? Aí precisa fazer o uso do aparelho. E aí os pais querem saber quando é que vai colocar, quando é que não pode colocar. Então isso tudo é fundamental para a gente poder estar acompanhando. E só o cirurgião dentista pode estar te passando essas informações da forma precisa e correta. Interessante que na fase adulta, que a gente observa muito no consultório, os pacientes chegar com os dentes reclamando do desgaste excessivo dos dentes, reclamando de dor de cabeça. E aí, quando chegou lá, nós fechamos o diagnóstico. A paciente sofreu de bruxismo severo. E esse bruxismo acabou desencadeando uma dificuldade nas articulações, que a gente fala disfunção temporomandibular. Então, o bruxismo, um dos fatores etiológicos dele é justamente ocasionado pelo estresse excessivo, aquela rotina acelerada, tudo muito exagerado. E aí, quando é à noite, a pessoa vai dormir e aí ele começa a fazer um movimento com os dentes, que é um desgaste, é um ranger dos dentes. Tá.
Aí, às vezes, você não percebe, só vai perceber no outro dia que está sentindo os dentes com sensibilidade, começa a sentir dor de cabeça. Às vezes dormindo faz isso. A maioria das vezes você está dormindo. Olha Quem só. vai É notar, o bruxismo isso. Quem vai notar vai ser seu companheiro, que estiver ali do seu lado, sua esposa. Eu vejo aí as pessoas ir realmente no dentista só quando dói o dente. Só quando dói. Quando dói já tá daquele jeito, né? Pois é, a odontologia preventiva ainda é a forma de tratamento mais barata, menos indolor e de mais rápido atendimento, né? Porque quando você vai lá, tem aquele hábito de a cada 6 meses ir ao consultório odontológico, Olha. a pessoa pensa que não precisa, eu estou olhando na minha boca e não tem nada. Só que não, às vezes você vai lá, você faz uma profilaxia, que é a limpeza dos seus dentes, você vai manter a sua gengiva saudável, você vai evitar más oclusões, que também pode desencadear outros problemas. Igual também a terceira idade, né? Já aconteceu de alguns idosos achar que não precisa ir ao dentista porque não tem mais nenhum dentinho na boca, né? Não, minha filha, eu só uso prótese e tá bom, essa prótese aqui eu tenho ela há mais de 10 anos, nunca aconteceu nada, tá bom demais. Só que é um engano, né? Aquela prótese de estimação, ela não está mais exercendo a função dela. Porque tu imagina, a nossa estrutura óssea, a nossa estrutura esquelética, com o passar dos anos, ela vai modificando. E a prótese vai perdendo o sentido. Aquela moldagem que foi feita para aquela prótese há 10, 15 anos atrás... Mas depois da terceira idade que perdeu os dentes, ela ainda vai modificar? Aí é que a gente perde estrutura óssea, né? Sim, a pessoa vai modificando. Olha aí, a gente não vai envelhecendo. Que a pessoa pensa que acabou o mundo, que nem muda mais nada, né? Realmente, é por isso que falo que cresce a orelha, cresce o nariz, é na terceira idade. Nós vamos modificando, então tem que fazer uma nova prótese. Outra coisa, doutora, a gente vê todo mundo colocando esses dentes brancos demais na boca. As facetas. As facetas, né? Me fala sobre isso aí. Isso é bom, isso é estética, isso é um modismo que é muito exagerado? A tua opinião como um profissional. Assim, todo tratamento ele tem a sua indicação. Só que o que a gente observa muito é que alguns procedimentos eles caíram no modismo. Modismo. Então, assim, as facetas elas têm os casos que são indicados. Sim. Tem os pacientes que são as famosas lentes de contato que o pessoal fala, né? Dos dentes. Sim. Mas nem sempre o paciente chega no seu consultório e senta ali, está com os dentes perfeitos, bem alinhados. Pois é. Branquinho, super natural, oclusão perfeita. Não, mas eu quero. Pois é. E eles têm que entender que, na maioria das vezes, dependendo do tipo de faceta, ele vai ter que ter um leve desgaste no dente. É? Isso. Caramba. Nem todos. Alguns casos para adaptar tem que... Sim. Alguns casos não precisa, né? Porque as facetas em resina a gente consegue fazer esse procedimento. Mas quando é com coroa, sim. E aí precisa fazer um desgaste nos dentes. Quando faz esse desgaste, a gente tem que entender que está tirando tecido saudável para colocar uma prótese. Já pensou? E, ao longo do tempo, tudo precisa de manutenção. E todas as vezes que for fazer essa manutenção, você tem que saber que, às vezes, nós vamos ter que remover, fazer um novo preparo. Então, assim, tudo isso tem que ser passado e orientado para o paciente, né? Alguns pacientes insistem, mas fazem conscientes, né, daquilo ali. Ficam super felizes porque tem aquele sorriso da moda, tem todo aquele processo ali, né? Mas não tem a indicação. Quando não tem indicação, não é bom você tentar forçar a vender para o paciente, né? Isso que eu ia te perguntar. O bom profissional, ele pensa no dinheiro ou ele indica que o cliente deve deixar isso de lado, por isso? Você já falou, né? O bom profissional, né? Porque o que acontece? Querendo ou não, é um ganho muito alto, né? De dinheiro. Mas, se não tiver indicação, não tem por que você vender. Aí você orienta. Sim. Mas se ele quiser... Aí a gente faz, porque ele está querendo, é algo... Quem decide é o paciente. A questão daquele dente que nasce, depois que a pessoa já está idosa, cai nos dentes. Aí eu vejo as pessoas nascendo aquele dente... E aí o outro falou assim, morreu fulano, tirou o dente, sangrou, derramou sangue. Entendi. É perigoso, como é que é? Explica isso aí pro povo. Esse daí é o terceiro molar, né? Que é o dente ciso. Dente ciso. ciso. Conhece como dente ciso. Então,
terceiro molar, ele realmente ele é o último dente a erupcionar. E ele vai erupcionar já na fase adulta mesmo, né, que é o nascer. Alguns dentes não nascem, eles ficam presos, né, dentro da estrutura. Vai para lá, vai para cá. Isso, dentro da estrutura óssea mesmo, tanto da maxila quanto da mandíbula. Então, ele precisa passar por uma avaliação do profissional. O profissional precisa de um exame específico para saber o posicionamento e fazer o planejamento certo para estar fazendo a extração e a remoção desse dente. Tem profissionais que são especializados nessa área, assim como tem aqueles outros que acham que dominam a técnica, né? Então, é bom você procurar um profissional que já tem o hábito de estar sempre fazendo essa cirurgia, realizando esse procedimento. É perigosa? Sim, perigosíssimo, se você não souber fazer a técnica correta. Meu Deus do céu. Né? Porque, é como eu estou lhe falando, é um dente que fica numa posição onde passa estruturas nervosas, né, que são importantes. E que Vasos. sim, se eles forem rompidos, pode sangrar muito. Se a pessoa tiver uma cirurgia muito traumática, pode até romper, já teve caso de fratura de mandíbula. Se o osso largo aqui e fraturar. Então, tudo vai muito da técnica que o profissional está ali realizando, se ele realmente domina ou não aquilo lá. Nada melhor do que você procurar um profissional que você não tem ele só como um profissional. É isso aí. Às vezes Confiança. rola a confiança, Sempre é isso. amizade no decorrer do tempo. E você acaba ganhando os filhos, os netos. É isso aí. Não é isso? Sim, sim. Eu tenho pacientes meus que hoje estão cursando odontologia falaram que era por causa de mim. Tá vendo? Por quê? Porque gostavam da tia, não lembra da doutora, chama de tia. Cria uma intimidade, vai indo. Porque, gente, quando você vai procurar um médico, você vai procurar um dentista, qualquer um para tratar de saúde, você já vai debilitado. Não importa que seja uma cárie. Tem coisa pior do que você ouvir aquela zoada daquela máquina do dentista. Não tem, não, moço, quando você entra Já no consultório. ouvi já várias vezes. Quando Doutora, liga ela, dependendo da pessoa, eu mesmo já ouvi várias vezes. evito. Doutora, não inventaram nenhum motorzinho que não faz barulho, não. Tem? Doutora, até que tem um laser aí, mas eles são muito caros e, no final das contas, quando você vai repassar para o paciente, é inviável ainda, entendeu? Não ainda É uma humanizando mesmo. Vamos humanizar para Mas conquistar. a gente tenta ir aos poucos, não precisa ir de uma vez. Enfim, cada paciente tem a gente sabe que tem uma necessidade. Para fechar o Radcast, chave de ouro. Viu, galera? Uma saudade. Saudade? Acho que da minha infância. Um arrependimento. Inclusive, esses dias atrás eu falei sobre isso. Tem poucas coisas na minha vida que eu me arrependo. Mas se eu me arrependo é de algo que eu não tentei. Algo inesquecível. O nascimento das minhas filhas. Quem você traria de volta à vida? Dos meus avós. Minha avó, eu sempre falo muito nela, principalmente minha avó paterna. Ela teve a minha avó materna também, mas como eu era muito jovem, não tenho tanta lembrança, mas minha avó paterna, tenho ela no meu coração, assim, de vez em quando eu ainda falo nela. Se hoje fosse nosso último dia, o que você faria? O que você deixaria? Que mensagem? Qualquer coisa, o que você faria? O último dia é hoje. Último dia de vida? Sim. Eu falaria que Jesus está voltando. Para as pessoas para se arrepender mesmo. Se arrepender e não esquecer que Ele é a única salvação, motivo da nossa existência. E o seu projeto de vida, para nós encerrar? Meu projeto de vida é ter sempre a minha família ao meu lado e procurar manter sempre a sanidade, a saúde e fazer o bem ao próximo, não pensar só na gente. Esse é o meu projeto de vida. Então tá. Esse foi o Radcast 16 de setembro.